No Saber Direito desta semana, o professor Ricardo Leite apresenta um curso sobre direito civil. Em pauta, a teoria geral dos contratos. Durante as 5 aulas, ele vai abordar as noções gerais sobre o tema, a classificação, as garantias legais contratuais, a função social e econômica, além da função ética dos contratos. Assista a aula 2. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Ricardo Rocha Leite, sou professor aqui no Distrito Federal, em algumas instituições, e vamos iniciar aqui a nossa aula 2 sobre direito civil, especificamente sobre teoria geral dos contratos. Aproveitando o início dessa aula para nós relembrarmos o que foi tratado na aula anterior. Na aula anterior, basicamente, nós fizemos uma análise do conceito de um contrato, a evolução histórica dos contratos e iniciamos o estudo dos princípios contratuais. Quando eu falo princípio, o princípio ele é o ponto de partida, é um vetor interpretativo, ou seja, como eu devo interpretar esse instituto jurídico. Então, no caso dos contratos, nós estudamos o princípio da obrigatoriedade dos contratos, que o contrato é obrigatório entre as partes, uma vez celebrado. O princípio da relatividade dos contratos, ou seja, que um contrato produz efeitos entre as partes, e também falamos sobre a autonomia da vontade, que é a liberdade contratual, e a autonomia privada, que é a possibilidade, por meio deste negócio jurídico, de as partes alterarem o conteúdo da lei, desde que não haja expressa vedação legal nesse sentido. Prosseguindo, então, no estudo dos princípios contratuais, hoje nós falaremos de 2 princípios extremamente importantes, com aplicabilidade prática muito relevante no cenário contratual, e vamos começar então por princípios que estão no Código Civil, alguns bem específicos, no caso começando aqui pela função social, e o outro com a possibilidade de revisar um contrato quando que isso é possível segundo o nosso ordenamento jurídico. Bom, começando pelo princípio da função social, o princípio da função social ele está expressamente previsto no Código Civil na parte que fala da teoria geral dos contratos. Quando a gente analisa o Código Civil, a sistemática do Código Civil, e eu costumo falar para os alunos o seguinte, olha, o índice sistemático que está previsto para aquele código, no nosso caso aqui o Código Civil, ele é muito importante para direcionar. Então, o contrato, ou a teoria geral dos contratos, ela está sistematizada no sentido de que, primeiro, eu tenho um regramento geral aplicável, ou várias regras aplicáveis a todos os contratos, e depois o estudo dos contratos em espécie. E essa técnica, essa técnica regulamentar, ela é utilizada em outros códigos, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, tem uma parte das normas fundamentais, tem uma parte que trata da parte geral do Código de Processo Civil. Então, essa técnica é uma técnica comum e pressupõe o quê? Pressupõe que para que eu estude um contrato em espécie, eu tenha conhecimento do geral. Primeiro eu vou para o geral, depois para o especial. Eu costumo dizer que não adianta eu querer estudar um contrato em espécie se eu não sei a teoria geral dos contratos. Então, essa teoria geral ela é muito importante porque ela vai nos direcionar, vai mostrar o caminho que nós devemos seguir para qualquer espécie contratual. O princípio da função social, ele está previsto nessa parte geral do Código Civil, que trata da chamada teoria geral dos contratos, e diz que os contratos devem observar uma função social. É um princípio porque ele é aberto. Está dizendo que os contratos devem ter essa função social, mas, ao mesmo tempo, não há ali uma concretude no sentido de que o legislador, a lei, vai dispor como isso vai ser operacionalizado. Então, cabe à doutrina, cabe aos intérpretes, trazer uma orientação de concretização desse princípio da função social no cenário contratual.
Essa ideia, né, de função social, ela foi reproduzida no Código Civil, mas a gente tem também algumas previsões, por exemplo, na Constituição Federal, quando se fala que a propriedade deve ter uma função social. E hoje, no âmbito do direito civil, se fala em função social da posse, função social do casamento. Então, o que quer dizer a função social? Ou seja, quando eu falo que um instituto, no caso o contrato, o que eu quero dizer, qual é a mensagem que se quer passar quando se diz que um contrato tem uma função social? Lembrando o que nós falamos na aula anterior, na aula de número 1, que o contrato ele é regido por uma relação entre particulares. Então, eu tenho nesse contrato, nesse negócio jurídico, interesses particulares. Aqueles interesses são interesses individuais de cada um dos contratantes, mas são, acima de tudo, interesses particulares. Quando o Código Civil diz que um contrato deve ter, ou todos os contratos devem observar uma função social, o que se está dizendo é que deve-se compatibilizar esses interesses individuais, esses interesses particulares, com os interesses do Estado. Ou seja, esses interesses individuais não podem ofender, ou por meio desses interesses individuais, eu não posso ofender outras pessoas. Como assim? Como assim, Vitor? Me explica isso, torna isso mais concreto. Vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar essa situação. Imagine um contrato em que vai ser feita uma publicidade de uma determinada marca, uma chamada publicidade institucional. Uma pessoa jurídica, por exemplo, quer divulgar a sua marca. Então, ela vai fazer ali uma publicidade para divulgar a sua marca. O contrato que ela vai celebrar é um contrato com possivelmente uma outra pessoa jurídica, para que essa outra pessoa jurídica elabore uma publicidade por meio ali de um contrato e essa publicidade seja divulgada. Se eu pensar somente nos interesses individuais, essa publicidade ela poderia ser, por exemplo, uma publicidade abusiva, uma publicidade enganosa. Mas quando o Estado fala, não, nesse caso, tem os interesses individuais, há os interesses individuais, mas eu tenho também que observar o interesse social. E não é socialmente interessante que se veicule publicidade enganosa. Não é socialmente interessante que se veicule publicidade abusiva. Então, ao mesmo tempo que há os interesses individuais, o Estado fala, olha, estes interesses individuais, eles têm limites. Quais são os limites? Os limites de não ofender direitos de uma coletividade, de não ofender direitos de outras pessoas que não integram esse contrato. Então, a função social não é dizer que prepondera o interesse público em relação ao interesse particular. Não, não é isso. A ideia de função social de um contrato é que aquele contrato que contém interesses particulares, ele seja compatibilizado com os interesses de terceiros, com interesses coletivos. Teve um caso de uma atriz, né, famosa, que ficou conhecido, inclusive com repercussão no âmbito da jurisprudência do STJ, que foi o seguinte: ela teve a sua imagem, então estamos falando lá dos direitos da personalidade do Código Civil, da parte geral do Código Civil, ela teve a sua imagem utilizada sem autorização para fins comerciais. Então foi estampada a imagem dela, o que a gente chama de imagem retrato, a imagem retrato dela numa embalagem de um produto destinado a emagrecimento, só que ela não autorizou a utilização da imagem dela, a imagem dela estava sendo utilizada para fins comerciais, né, para fins econômicos, e ela não integrou aquele contrato. Se eu me ativesse somente aos interesses particulares, eu não teria a proteção daquela pessoa que não integrou a relação contratual. Mas com base na função social, eu posso dizer o quê? Que uma pessoa, um terceiro, e no direito, quando nós falamos em terceiro, o terceiro é o termo daquela pessoa que não integra a relação jurídica. Então, se eu tenho contratantes e digo que há um terceiro, esse terceiro é aquela pessoa que não integra a relação jurídica. Então, essa atriz, ela buscou, né, por meio do Poder Judiciário, ser protegida por uma ofensa
há um direito da personalidade dela, no caso, o direito à imagem, de um contrato que ela não integrou. Ela não estava ali discutindo o conteúdo de um contrato. Ela simplesmente disse, olha, minha imagem foi explorada para fins comerciais sem que eu autorizasse, ou seja, não houve cessão de direito de imagem por parte dela, porque a exploração econômica da imagem ela é permitida, mas para isso há necessidade de autorização. Então ela não autorizou. Se nós, olhássemos somente na perspectiva do interesse dos contratantes, ela não teria uma proteção, mas o Código Civil, ciente da necessidade de se proteger não só os contratantes, mas terceiros e a coletividade, passou a prever expressamente na parte geral da teoria dos contratos que um contrato deve observar uma função social. Com isso, o que se diz é, contratantes, vocês têm interesses individuais, vocês têm interesses particulares, mas esses interesses não podem ofender a coletividade. Esses interesses não podem ofender terceiros. Assim como um terceiro, ou seja, aquele que não integra a relação contratual, não pode ofender a esfera jurídica daqueles contratantes. A gente tem aí algumas notícias de aliciamento. O que seria o aliciamento para fins jurídicos, inclusive com previsão expressa no Código Civil? Existe um contrato, eu tenho lá um contrato em que os contratantes se obrigaram, por meio da obrigatoriedade, um terceiro, possivelmente ali não se utilizando da boa-fé, resolve aliciar um dos contratantes para que ele desfaça aquele negócio jurídico e contrate com um concorrente. Ou seja, existe a possibilidade também de um terceiro ofender a relação contratual. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que, embora o contrato produza efeitos entre as partes, isso não afasta de forma nenhuma a possibilidade desse mesmo contrato repercutir na esfera de terceiros, esse mesmo contrato repercutir na esfera da coletividade, ou até mesmo um terceiro ofender aqueles contratantes por meio de uma conduta em que ele ingresse naquela relação jurídica de forma indevida. Então, quando a gente analisa a função social dos contratos, o que se está dizendo é isso. Se está dizendo que é possível que um contrato tenha, ao mesmo tempo, uma função individual, uma função na perspectiva dos contratantes, mas, ao mesmo tempo, esse contrato tenha uma função social, ou seja, que esse contrato não ofenda a coletividade, não ofenda terceiros. Com base nisso, se construiu na doutrina a perspectiva de que há a proteção ou a possibilidade de proteção dessas pessoas que foram ofendidas sem integrar uma relação contratual. E a isso se dá o nome de tutela é proteção, então quando eu falo de tutela do Estado, eu busco a proteção do Estado. Quando eu falo na figura do tutor, o tutor é um protetor, então a tutela é proteção. E a proteção, a tutela, ela tem o nome de tutela externa do crédito, porque externa é porque exatamente o contexto daquele que não integra a relação. Então, é perfeitamente possível que eu proteja, ao dizer que um contrato tem uma função social, proteja um terceiro, por meio de institutos que vão ali embasar essa proteção. Então, isso é possível quando eu digo que um contrato deve ter uma função social. A título de exemplo, eu posso citar aqui para vocês um dispositivo do Código Civil, que é um dispositivo muito interessante dentro do contexto contratual, só para ilustrar aqui o que eu estou dizendo, que é o artigo 608. O artigo 608 do Código Civil, ele vai estar inserido no contrato de prestação de serviço. Então, é uma espécie contratual e diz lá assim: aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem, pagará a este a importância que o prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante 2 anos. Ou seja, basicamente aqui o que a lei está fazendo? Está protegendo uma pessoa,
né, que estava em uma relação contratual e houve uma intervenção indevida de um terceiro nessa relação contratual para aliciar um dos contratantes. Então, há uma tutela externa, por quê? Porque não está dizendo especificamente em relação àqueles contratantes, mas que ao mesmo tempo busca proteger aquelas pessoas de práticas ilícitas. O aliciamento no contexto que está inserido no contrato de prestação de serviço é uma prática ilícita, inclusive é sancionado com base no artigo 608 do Código Civil. Então, quando nós falamos em tutela externa do crédito, nós estamos protegendo o contrato por meio da sua função social, no sentido de que o Estado vai interferir nessas relações quando essa relação se mostra prejudicial a um terceiro ou a uma coletividade. Essa interferência, ela é muito presente, como eu disse para vocês aqui, nos contratos de consumo. Por que em contrato de consumo? Porque no contexto da publicidade, uma publicidade em que terá pessoas, né, que vão elaborar ali um contexto de divulgação de uma marca, de divulgação de um produto ou serviço, essas pessoas vão buscar atingir o maior número possível de consumidores. Então, por meio de um contrato de publicidade, a celebração de um contrato em que se busca uma publicidade, é possível que se atinja um número indeterminado de pessoas, que se atinja um número, né, muito grande de consumidores. Então, existe também essa proteção no âmbito da relação de consumo, ou seja, a função social de um contrato é um instituto que busca assegurar no ordenamento jurídico que um contrato ele possa produzir efeitos perante terceiros, perante uma coletividade, quando houver alguma violação de algum dever ou da prática de um ato ilícito. Então, esse é um ponto muito importante da função social e o que eu queria reiterar aqui com vocês é o seguinte: função social de um contrato não quer dizer que o interesse público vai preponderar em relação ao interesse privado. Não é isso. É a compatibilização entre os interesses dos contratantes e o interesse social. O que seria interesse social? Que esse contrato não ofenda terceiros, não ofenda uma coletividade. Então, função social é isso. Como é um termo vago, né, um termo assim aberto, é importante a gente tentar direcionar para que vocês entendam que função social é isso. Quando se diz que há uma função social a ser observada, o que se está buscando ali é compatibilizar interesses. Interesses dos contratantes com interesses de terceiros e interesses da coletividade. Então, esse é um ponto muito importante quando se fala em princípio da função social dos contratos. Agora, passemos, né, ao outro princípio muito importante de aplicabilidade muito prática, que é o princípio que diz respeito, na verdade, a uma função econômica dos contratos e que é chamado de princípio do equilíbrio contratual, o equilíbrio das prestações. E aqui nós vamos tentar compreender a ideia, porque quando a gente compreende a ideia, a gente consegue aplicar melhor. Qual que é a ideia quando eu instituo um princípio do equilíbrio contratual? Um contrato, quando ele é celebrado entre os contratantes, ele deve, idealmente, ele deve se manter equilibrado. Então, a ideia de equilíbrio contratual é a ideia de que um contrato ele deve se manter equilibrado. E o equilíbrio que eu vou evidenciar é um equilíbrio nas prestações. Então, se um contratante ele se comprometeu, ele se obrigou a pagar uma determinada prestação, a prestação, idealmente, ou a ideia, né, é que essa prestação se mantenha equilibrada durante toda a execução de um contrato. Só que se um contrato se torna desequilibrado para uma das partes, ou seja, há um desequilíbrio contratual, esse desequilíbrio contratual pode autorizar a revisão de um negócio jurídico. Lembrando
da nossa aula 1, eu disse aqui que um contrato ele é obrigatório entre as partes, mas que essa obrigatoriedade entre os contratantes não gera a impossibilidade de que esse contrato seja revisado. Então, quando que um contrato pode ser revisado? Um contrato pode ser, existem outras hipóteses de revisão, mas um contrato pode ser revisado quando esse contrato se mostra desequilibrado para um dos contratantes. E aí esse desequilíbrio ele vai ser aferido na prestação. Quando eu falo prestação, só para abrir um parênteses aqui para nós mantermos aqui um padrão, para todo mundo entender o que eu estou dizendo, quando eu falo em prestação, todo contrato ele tem uma prestação. Então, por exemplo, se há um contrato de compra e venda, a gente tem uma prestação que é uma prestação que é chamada de dar. Dar na modalidade de entregar, ou seja, entregar o automóvel, entregar o imóvel. Então, ali a gente tem uma prestação de dar. Uma prestação de fazer é aquela prestação que diz respeito a uma atividade de um dos contratantes. Então, quando eu falo que é uma prestação de fazer, o mais comum é a prestação de serviço. A prestação de serviço é uma prestação de fazer. Ou então, que é uma prestação de não fazer, quando um dos contratantes se obriga a não desempenhar uma determinada atividade. Então, essa prestação, que pode ser de dar, fazer ou não fazer, ela se mostra desequilibrada em algum momento do contrato. Essa é uma hipótese de revisão e quando há esse desequilíbrio, eu estou dizendo que aquele contrato não está observando a sua função econômica, porque a partir do momento que um contrato se torna desequilibrado para um dos contratantes, isso economicamente, ou o contrato economicamente não observa essa sua função econômica. Então vamos passar agora à possibilidade de revisão de um contrato. Estamos falando aqui da função econômica de um contrato, que é quando exatamente um contrato se mostra desequilibrado. Às vezes pode surgir assim, poxa, mas é possível eu revisar um contrato somente com base nesse desequilíbrio? Não, né? É porque a função econômica, ela analisa esta possibilidade de revisão. Mas eu posso, por exemplo, revisar um contrato por meio de uma manifestação de vontade. Os contratantes, eles celebraram um contrato, mas no curso, na execução daquele contrato, eles optam por alterar o conteúdo desse contrato. Em regra, isso é permitido, obviamente, desde que não haja vedação legal para essa hipótese, que o objeto seja lícito, isso é permitido. Então, é possível eu modificar um contrato por meio da vontade das partes. Também é possível que se modifique um contrato quando uma das cláusulas se mostre abusiva. Foi celebrado um contrato de adesão e naquele contrato de adesão há uma cláusula que estabelece uma desvantagem exagerada para uma das partes, por exemplo, colocando de forma bem genérica. Então é possível que eu revise esse contrato ou busque a revisão desse contrato, por exemplo, por meio do Poder Judiciário. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que quando eu falo em desequilíbrio contratual, eu estou dizendo que o desequilíbrio contratual gera a possibilidade de revisão do negócio jurídico, mas não é a única, né? Um contexto muito vivenciado de revisão de negócios jurídicos foi o contexto da pandemia do Covid-19. Por quê? Porque houve ali o que a gente chama no direito de caso fortuito e força maior, ou seja, um acontecimento extraordinário e imprevisível que foge da esfera de controle do agente. Então, uma pandemia é uma situação imprevisível que foge da esfera de controle do agente e que para muitos contratantes, em razão dessa pandemia, houve um desequilíbrio contratual. Na verdade, né, o que mais gerou o desequilíbrio contratual ou a discussão de cláusulas contratuais não foi propriamente a pandemia, mas foram os efeitos dela, né? Principalmente no âmbito empresarial, o fechamento dos estabelecimentos. Então, isso impactou os contratos empresariais e gerou muita discussão e várias ações na justiça buscando a revisão de contratos com base, né, nos efeitos gerados por um caso fortuito e
força maior. Então, isso também é uma possibilidade, porque se alegou à época que as prestações se tornaram desequilibradas, no caso, por exemplo, de empresários, porque a sua atividade empresarial ficou inviabilizada ali naquele contexto e esse contrato se tornou desequilibrado. Quando nós falamos, portanto, em busca de revisão de negócio jurídico, quando há um desequilíbrio contratual, o Código Civil traz uma previsão específica para essa possibilidade. Lembrando, portanto, que essa é uma hipótese de revisão de um contrato, não é a única. Essa hipótese que nós iremos falar a partir de agora é chamada de teoria da imprevisão. Então, a teoria da imprevisão, ela busca revisar um negócio jurídico quando estão presentes os requisitos. Então, lembrando, né, que a lei vai dizer, olha, é possível revisar um contrato, mas para isso eu vou estabelecer limites. E os limites são os requisitos legais. A teoria da imprevisão, ela tem origem não no direito brasileiro, ela tem origem matriz europeia, mas tem expressa previsão no Código Civil. O artigo que trata da teoria da imprevisão é o artigo 478 do Código Civil. Essa teoria da imprevisão, como eu disse para vocês, ela exige alguns requisitos, ou seja, a lei vai estabelecer parâmetros, limites para que aquele negócio jurídico possa ser revisado com base nessa teoria. Esse artigo 478, ele vai exigir como requisito, primeiro deles, para que um negócio jurídico seja revisado, ou seja, que ele se mostre desequilibrado, é que o fato seja superveniente. O que é um fato superveniente? O fato superveniente é um fato que acontece após a formação de um contrato. Então, vamos imaginar, por exemplo, um contrato envolvendo uma operadora de plano de saúde. Esse contrato, normalmente é um contrato que a gente chama de trato sucessivo ou de execução continuada, porque todo mês se renova a prestação a ser paga, se for o seguro-saúde, ali por um segurado. Então, existe uma prestação que se renova periodicamente. Nesse caso, é possível que durante a execução do contrato, então esse contrato ele é de vários anos, né, tem prazo indeterminado, ele vai vigorar enquanto as partes tiverem interesse, esse contrato ele pode ter na sua execução um fato superveniente. Então, o que é um fato superveniente? É um fato que não existia no momento em que o contrato foi celebrado, mas é um fato que passou a existir durante a execução de um contrato. Nesses contratos de longa duração, é possível a incidência de um fato superveniente, ou seja, um fato que ocorre após a formação de um contrato. Então, para que eu possa revisar um negócio jurídico com base na teoria da imprevisão, é necessário que esse fato seja superveniente. E aí você vai falar assim, poxa, mas por que esse fato ele tem que ser superveniente? Por que ele só pode acontecer após a formação do contrato? Porque se o contrato ele já nasce desproporcional, aqui, então qual que é a diferença? É porque existe, para a teoria da imprevisão, o chamado fato superveniente, que é aquele que ocorre após. Se o fato, né, se o desequilíbrio ele já nasce no momento em que o contrato é formado, nós temos a possibilidade desse negócio jurídico ser invalidado, mas aí eu vou utilizar de outro instituto. Um instituto que é possível é a lesão. Vamos pegar um exemplo aqui de um defeito do negócio jurídico, e esse defeito está na formação do negócio jurídico. Imagine uma pessoa que está precisando ser socorrida, né, ou seu familiar, vamos colocar o familiar que fica mais fácil para ilustrar. Um familiar está precisando ser socorrido, uma situação de emergência, chega para um atendimento hospitalar e lá está tendo algum problema na liberação do plano de saúde, a instituição, o hospital, quem vai prestar o atendimento emergencial, fala assim, olha, está demorando muito, a situação é de emergência, deixa aqui um cheque calção, me dá uma garantia para que eu possa realizar o procedimento, possa realizar o tratamento. Nesse caso, o cheque calção,
ele é um vício já no momento em que o contrato foi formado. Então, eu tenho ali um defeito desse contrato no momento em que o contrato já se formou e não superveniente. Então, o defeito do negócio jurídico, quando nós estudamos os fatos jurídicos lá da parte geral, os defeitos são erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Esses defeitos, eles já ocorrem no momento em que o contrato é formado. Então, o desequilíbrio já nasceu junto com o contrato. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso invalidar o negócio ou até mesmo posso buscar a revisão desse negócio. Já para a teoria da imprevisão, o fato não é congênito, o fato não é no momento em que nasce, o fato é superveniente. Ambas as hipóteses geram a possibilidade de revisão ou invalidação do negócio. Mas o que muda é o momento. Se o contrato já nasceu desequilibrado, eu tenho que verificar que ou posso verificar que tem um defeito desse negócio jurídico. Pode ter sido um defeito na vontade, como por exemplo um erro, um dolo. A pessoa foi coagida para realizar um contrato. O problema, o defeito, o vício, já nasceu com o contrato, porque a pessoa foi coagida a celebrar aquele contrato. É diferente, portanto, da teoria da imprevisão, que exige, conforme prevê o artigo 478, um fato superveniente à formação do contrato. Prosseguindo, para que haja a teoria da imprevisão, é necessário também que esse fato superveniente gere um desequilíbrio. Como assim? É preciso que haja o que se chama de onerosidade excessiva, ou seja, um acontecimento que surgiu na execução de um contrato, gerou uma excessiva onerosidade para uma das partes. Aquele contrato se mostrou desequilibrado para uma das partes. Então, para a aplicação da teoria da imprevisão, eu vou precisar de um fato superveniente e vou precisar que esse fato superveniente ele gere uma situação de excessiva onerosidade. E como o próprio nome diz, né, se é chamada de teoria da imprevisão, eu preciso que esse fato superveniente que gere uma excessiva onerosidade seja imprevisível. O que é um fato imprevisível? Um fato imprevisível é um fato que foge da esfera de controle daquele contratante. Então, por exemplo, a pandemia foi considerado um fato imprevisível, porque é um fato que fugia da esfera de previsibilidade daqueles contratantes. E aí, então, presentes esses requisitos, fato superveniente, que seja imprevisível e que gere uma excessiva onerosidade, é possível a revisão de um negócio jurídico com base na teoria da imprevisão. Então, você vai falar assim, poxa, professor, mas no caso da pandemia, é um fato imprevisível? É um fato imprevisível. É um fato que foi superveniente à formação do contrato, ou seja, o contrato já estava sendo executado e veio a pandemia? Sim, é um fato superveniente. Se demonstrar que houve, em razão desse fato superveniente, esse acontecimento imprevisível, se houve uma excessiva onerosidade, aquela pessoa vai conseguir revisar esse contrato? Segundo o artigo 478 do Código Civil, vai. É importante destacar aqui que, se vocês olharem na redação do artigo 478, vai dizer que há necessidade além da excessiva onerosidade, a extrema vantagem para outra parte. Essa extrema vantagem para outra parte, embora tenha previsão legal, ela é interpretada pela doutrina como um elemento acidental desse negócio. Por exemplo, o que é isso, elemento acidental? O elemento acidental é um elemento dispensável. Então, eu estou querendo dizer que a interpretação da doutrina sobre este requisito, extrema vantagem para a outra parte, é que é um elemento acidental, que pode não estar presente. Ou seja, um dos contratantes, o devedor, no caso da redação do artigo 478, o devedor vai poder revisar um contrato se ele demonstrar, basicamente, fato superveniente, que esse fato superveniente seja imprevisível e que gerou uma excessiva onerosidade. Com base nisso, ele consegue
por ter um desequilíbrio na relação contratual, revisar este negócio jurídico com base na ideia de que um contrato deve ter uma função econômica. A função econômica é exatamente o contrato se manter equilibrado. Se esse contrato desequilibra para uma das partes, para um dos contratantes, possibilita, portanto, a revisão contratual. Um outro ponto que deve ser destacado aqui é o seguinte: eu falei para vocês que dentro das relações entre particulares existe alguns tratamentos diferentes pela lei, né, e pela própria interpretação da doutrina e da jurisprudência. Como assim? Quando eu estou diante de um contrato civil, a intervenção do Estado vai se dar com base no Código Civil e essa intervenção ela é mínima, conforme o próprio Código Civil prevê. Quando eu estou diante de uma relação de consumo, na relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90, a lei também prevê, o Código de Defesa do Consumidor também prevê a possibilidade de o consumidor revisar o negócio jurídico. Então, há uma previsão no Código Civil, que é a chamada teoria da imprevisão, no artigo 478, e há uma previsão no Código de Defesa do Consumidor. Essa previsão no Código de Defesa do Consumidor é uma previsão em que os requisitos são parecidos, mas há um requisito que é indispensável na teoria da imprevisão e que é dispensável na relação de consumo. Por isso, se a relação é de consumo, eu não aplico o Código Civil, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. E o que vai acontecer aqui? O Código de Defesa do Consumidor, ele dá um tratamento diferente. Que tratamento diferente que é esse? É que no Código de Defesa do Consumidor, a lei 8.078 de 90, não exige o requisito da imprevisibilidade. Como assim? Lá no Código Civil, pelo próprio nome, né, teoria da imprevisão, há necessidade do requisito da imprevisibilidade do acontecimento. Já no Código de Defesa do Consumidor, a lei, no artigo 6º, quando vai falar da possibilidade de modificação de cláusulas contratuais, não exige a imprevisibilidade. Isso muda significativamente. Por quê? Vou pegar aqui um exemplo que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça para vocês entenderem como que isso muda a depender da relação contratual. Nós vivenciamos na década de 90, anteriormente ao Plano Real, um período de hiperinflação. Então, havia ali um período em que quem tiver interesse, quem se recordar, as pessoas recebiam o salário e iam para o supermercado para fazer estoque de comida porque basicamente elas não sabiam qual que seria o valor no dia seguinte. Isso, muito brevemente, é hiperinflação, é essa instabilidade. Veio no ano de 1994 o Plano Real e com isso buscou-se o quê? Estabilizar economicamente o país. E contrato e economia têm uma relação muito direta, né? Com isso, durante ali o início da vigência do Plano Real, o que aconteceu? Em razão dessa estabilização econômica, a moeda estrangeira, o dólar, ela ficou muito próxima do real. Então, era praticamente ali 1 para 1. Então, você teve esse contexto logo no início do Plano Real, depois mudou, mas no início teve essa proximidade, né, entre a moeda estrangeira e a moeda nacional, no caso da moeda estrangeira, o dólar. E o que aconteceu? Várias pessoas, centenas de pessoas, imaginaram o seguinte: bom, ainda que eu pague o imposto de importação, se eu vou adquirir veículo estrangeiro, porque a moeda está muito parecido, né? Então não vai ter problemas no que diz respeito a valor nominal, eu vou estar pagando praticamente a mesma coisa. E aí, então, várias pessoas começaram a adquirir veículos estrangeiros com base no quê? Com base nessa ideia da estabilização econômica e da quase equiparação da moeda nacional com a moeda estrangeira. Só que, durante a execução desse contrato, o que aconteceu? Variação cambial.
Com a variação cambial, o que era 1 para 1 passou para 1, 2 e o mais um percentual, ou seja, mais que duplicou o valor da prestação. Com base nessa desproporção, nesse desequilíbrio, o que vários brasileiros fizeram? Centenas. Foram vários casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos tribunais estaduais envolvendo essa questão. Eles alegaram, olha, trata-se de um fato superveniente, ou seja, estava pagando ali um valor da prestação, só que veio a variação cambial, o que ocorreu depois da formação do contrato, então é um fato superveniente. E gerou, em razão desse fato superveniente, uma excessiva onerosidade para mim, porque o valor que eu pagava ficou agora muito superior, a prestação ficou muito superior àquela que eu pagava. E aí então surgiu o ponto que foi o seguinte: variação cambial é um fato imprevisível ou não? Olhem a importância prática disso, porque se eu entendo que a relação é de consumo, eu sequer preciso discutir se o evento é imprevisível ou não, porque o Código de Defesa do Consumidor não exige o requisito da imprevisibilidade. É o que se chama de teoria da base do negócio ou teoria da base objetiva do negócio. Já se eu vou para uma relação civil, o artigo 478 do Código Civil vai dizer fato extraordinário e imprevisível. E aí o que aconteceu? A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento no sentido de que variação cambial não é fato imprevisível. Então, olha a importância de eu conhecer a diferença entre as teorias, porque se eu busco revisar o negócio jurídico com base na teoria da imprevisão, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a variação cambial, nesse nosso exemplo, não é fato imprevisível. Mas se eu busco revisar o negócio jurídico com base no direito do consumidor, eu vou conseguir revisar esse negócio jurídico se eu demonstrar que o fato é superveniente e gerou uma excessiva onerosidade. Não há necessidade do requisito da imprevisibilidade. Então, a situação muda a depender do tipo de relação contratual. É importante, portanto, que nós saibamos diferenciar que a revisão dos negócios jurídicos é possível, mas eu tenho que analisar em cada uma das relações contratuais qual tipo de teoria eu vou aplicar para aquela situação. Se for uma relação civil, é aquela relação em que vai se buscar a revisão do negócio jurídico com base na teoria da imprevisão. Se for uma relação de consumo, eu vou buscar revisar esse negócio jurídico com base na chamada teoria da base objetiva ou teoria da base do negócio. Então, quando eu falo em função econômica, a ideia é que o contrato se mantenha equilibrado. Se há um desequilíbrio contratual, isso justifica a sua revisão. Nós temos, portanto, nas relações particulares, a possibilidade de revisão pela teoria da imprevisão e nós temos também a possibilidade de revisão numa relação de consumo com base na teoria da base objetiva do negócio. Só relembrando, quando eu falo em relação de consumo, é porque os sujeitos são específicos. Eu estou falando que os sujeitos são um consumidor e um fornecedor. Então, eu tenho que olhar lá no Código de Defesa do Consumidor se aquele sujeito ele se enquadra como consumidor. Para isso, eu preciso olhar o artigo 2º, e nas nossas aulas de Direito do Consumidor isso foi explorado. O artigo 2º, que vai falar que consumidor é aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já o fornecedor é todo aquele que integra a cadeia produtiva, desde aquele que fabrica, produz, aquele que comercializa, aquele que distribui, são considerados fornecedores. Então, se eu enquadro os sujeitos nessa relação jurídica de consumo, o tratamento que eu vou dar para a revisão do negócio jurídico é um tratamento de aplicação da teoria da base objetiva do negócio e não teoria da imprevisão. Só para nós já caminharmos para o desfecho aqui dessa nossa aula 2, há também uma possibilidade de revisão do negócio jurídico no Código Civil que
está prevista quando o Código Civil fala lá das obrigações, a teoria das obrigações, teoria geral das obrigações do pagamento. Essa possibilidade está prevista no artigo 317 do Código Civil. Então, ela tem ali, alguns chamam de teoria da excessiva onerosidade ou da onerosidade excessiva, que possibilita também a revisão de um negócio jurídico. Então, se nós formos analisar dentro das leis, existe no Código Civil a possibilidade de revisão com base no 478 e no artigo 317. E no caso do direito do consumidor, com base no artigo 6º. O que muda? Por que o Código Civil traz as duas hipóteses? Uma diferença significativa na redação dos artigos é porque o artigo 478 do Código Civil, que trata da teoria da imprevisão, ele vai falar basicamente da figura do devedor. Então, quem é um devedor em um contrato? Aquele que tem uma prestação a cumprir e que está naquela situação, né, de um possível inadimplemento, ela pode ser, então, ali parte legítima para pleitear a revisão de um negócio jurídico. Já no artigo 317, o Código Civil faz menção às partes, ou seja, partes seriam quem? Credor e devedor. Então, é possível, para a gente fechar aqui, é possível que um credor busque a revisão de um negócio jurídico? Sim, se a prestação se mostrar desproporcional para ele, é possível também que ele busque a revisão de um negócio jurídico, porque muitas das vezes a gente associa a revisão do negócio jurídico ao devedor, mas é possível que o credor revise ou busque a revisão de um negócio jurídico, e aí o fundamento para ele buscar essa revisão do negócio jurídico é o artigo 317 do Código Civil. Com isso, nós fechamos aqui essa nossa aula de número 2, que buscou trazer para vocês dois princípios essenciais da teoria geral dos contratos, que é o princípio da função social e o princípio da função econômica. Função social, equilíbrio entre interesses particulares e interesses coletivos ou de terceiros. Quando eu falo em função econômica, é que o modelo ideal é que um contrato se mantenha equilibrado. Se há um desequilíbrio, esse contrato pode ser revisado. Dentre as formas de revisão, foram abordadas aqui com vocês a teoria da imprevisão e a teoria da base objetiva do negócio. E agora, então, encerrando, para fecharmos o nosso conteúdo, vamos para o quiz. A questão de número 1 prevê que o Código Civil dispõe expressamente que os contratos devem observar uma função social. Esse princípio deve ser corretamente interpretado no sentido de que, então, é o princípio da função social. Letra A, o interesse social prevalece em detrimento do interesse individual nas relações privadas? Um contrato pode atingir a esfera jurídica de terceiros? Pode. Falamos aqui dos exemplos da publicidade, que pode atingir terceiros, uma publicidade enganosa ou abusiva, ou até mesmo no exemplo, da atriz que teve indevidamente utilizada sua imagem em um contrato que ela não participou. Então, é possível sim que um contrato atinja a esfera jurídica de terceiros. Item B. Vamos ver os demais para fecharmos o raciocínio aqui sobre essa questão. C. Um terceiro não pode ofender um contrato que ele não celebrou? Pode. A gente viu que ele pode aliciar um dos contratantes, e isso é uma prática que é repudiada, inclusive com expressa previsão no artigo 608 do Código Civil. E D, nas relações contratuais privadas, prevalece o princípio da máxima intervenção estatal. Não, prevalece o princípio da intervenção mínima do Estado, embora seja possível a intervenção, essa intervenção é mínima. Resposta correta, portanto, é a letra B, em que um contrato pode atingir a esfera jurídica de terceiros. Vamos para a questão 2. A questão 2 traz uma situação hipotética, que a empresa X celebrou um contrato com a famosa atriz Maria para que fosse realizada uma publicidade da sua marca. Ciente do contrato, a empresa Y aliciou Maria, oferecendo-lhe proposta mais vantajosa para que divulgasse a marca concorrente. Maria desfaz o contrato com a empresa X e celebra o contrato com a empresa Y. Diante dessa situação, é possível afirmar que a empresa X nada pode exigir da empresa Y, porque não celebrou contrato com ela.
Não, aqui a ideia da exigibilidade tanto de uma quanto de outra é possível com base na tutela externa do crédito. B, deve ser observado que o contrato somente produz efeitos entre os contratantes. Uma observação está incorreta, né? Mas só uma observação. O contrato ele produz efeitos entre os contratantes. Isso é o princípio da relatividade dos contratos. O problema aqui está no somente, porque não é só entre os contratantes, mas também perante terceiros. C, o interesse individual deve se sobrepor ao interesse social. Não, a ideia de coexistência é a ideia de que eles convivam sem que um, né, se sobreponha ao outro. Então, o item D, a conduta da empresa Y ofendeu a esfera jurídica da empresa X e possibilita a tutela externa do crédito. Resposta correta, o item D, porque a empresa Y, né, ao aliciar na situação hipotética a atriz Maria, ofendeu a esfera jurídica da empresa X e essa empresa X, com base no artigo 608 que nós vimos aqui, ela tem a possibilidade de proteção, né, com base na tutela externa do crédito. Vamos para a questão 3. O contrato deve se manter equilibrado durante a sua execução. O desequilíbrio de um contrato possibilita a sua revisão por meio da teoria da imprevisão, desde que seja contemporânea à formação do negócio? Não, exige que o fato seja superveniente. Seja previsível? Não, o fato tem que ser imprevisível. Gere uma prestação excessivamente onerosa? Sim, né? É um fato superveniente que gera uma prestação excessivamente onerosa. Correto é o item C. O item D fala, não gera extrema vantagem para a outra parte. A gente viu que é um elemento acidental, mas esse elemento acidental está previsto lá no artigo 478, que trata da teoria da imprevisão. Então, a resposta correta é gere uma prestação excessivamente onerosa. Resposta letra C. Então, com isso, fechamos a nossa aula de número 2. Agradeço a todas e a todos por mais essa aula, né, e por essa audiência, e nos encontramos em breve na aula 3. Até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.